Oiê, tudo bem com você? Você é canhoto? Quem é canhoto sabe o quanto não é fácil lidar com certas coisas do cotidiano, como abrir uma lata de extrato, por exemplo. Não há no mercado comum nenhum abridor feito para pessoas canhotas. É o momento em que eles precisam usar suas artimanhas ou fingir que é destro, senão, não abre. Aliás, a maioria dos objetos de uso comum foi feita para destros e raras vezes o mercado pensa nos canhotos. Vou tentar. É impossível. Mas não é só isso. Em torno dos canhotos há uma série de fatos relacionados que chegam a ser absurdos, como veremos na sequência. Para começar, você sabia que os canhotos usam o lado direito do cérebro, enquanto os destros, o esquerdo? Bem, isso quer dizer que os canhotos é que usam o lado certo do cérebro. Brincadeiras à parte, o mundo definitivamente não foi feito para os canhotos, mas há uma grande margem de vantagens estranhas. Desde sobrevivência até talentos escondidos e uma estranha veia competitiva. Ser canhoto é qualquer coisa, menos ser comum. Por isso, hoje vamos falar sobre a lateralidade e quero mostrar para você alguns fatos que podem parecer estranhos se você não é um canhoto. A raridade dos canhotos. Por que os canhotos são tão raros? Você sabia que a cada 10 pessoas, uma só é canhota? Então, se você é um desses, parabéns por fazer parte desse clube. No entanto, não há uma teoria única para explicar por que apenas 10 a 15% da população tem a mão esquerda como sua mão de ação. Uma das teorias mais aceitas sugere que o predomínio de destros pode ter sido favorecido por sociedades cooperativas ao longo dos anos. Quando as pessoas compartilham ferramentas ou trabalham juntas, é vantajoso ter uma lateralidade dominante comum para evitar confusão. A história também estigmatizou os canhotos. Durante séculos, ser canhoto foi associado a ideias negativas em várias culturas. Isso levou a esforços para corrigir crianças canhotas, forçando-as a usar a mão direita. Além do mais, ferramentas, instrumentos e objetos cotidianos, desde que começaram a surgir, foram projetados para destros, o que pode ter desencorajado o uso da mão esquerda. Apesar de não ter sido comprovado ou encontrado um gene que determine qual lado do seu cérebro será mais ativo, a genética também desempenha um certo papel, já que o canhotismo frequentemente ocorre em famílias. No entanto, não é obrigatoriamente hereditário. Ter pais canhotos apenas aumenta ligeiramente as chances de ter um filho canhoto, mas não é uma regra geral ou majoritária. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, os homens são mais propensos a serem canhotos do que as mulheres, sugerindo a possibilidade de fatores ambientais. Assim, a canhotice continua a ser um dos pequenos mistérios da vida. Desde o útero. Sempre houve uma dúvida em relação a ser canhoto. A pessoa se torna canhota com quanto tempo de vida? Na verdade, ela já nasce com a tendência para ser canhota ou destra. O psicólogo norte-irlandês Peter Heer estudou centenas de ultrassons de bebês ainda em fase uterina e identificou um padrão interessante. Ao acompanhar o crescimento dessas crianças, cerca de 90% sugavam o polegar direito e aos 12 anos, quase todos eram destros. Enquanto isso, 3/4 dos que sugavam o polegar esquerdo acabaram sendo canhotos. Então, se considerarmos a pesquisa de Heer, a lateralidade pode estar programada antes mesmo de nascermos. Vantagens em esportes e lutas. Os canhotos têm uma vantagem em muitos esportes, especialmente em modalidades de combate e esportes individuais, devido à sua raridade e ao impacto que isso tem na dinâmica de jogo. Por exemplo, em lutas como esgrima, boxe, judô e artes marciais em geral. Como a maioria é destra, eles treinam normalmente com outros também destros, uma vez que encontrar canhotos não é tão comum. E isso resulta na falta de familiaridade com os canhotos e com seu estilo de luta, por exemplo. Um lutador de boxe canhoto adota uma postura espelhada em relação ao destro, o que cria ângulos de ataque menos previsíveis e dificulta a defesa. O jab de um canhoto,
que é o soco rápido, vem de uma direção incomum para os destros, normalmente pegando-os de surpresa. Os canhotos costumam treinar com destros frequentemente, por serem maioria, mas o oposto é menos comum. Isso dá aos canhotos uma experiência prática maior contra oponentes destros. Nas competições de tênis, os canhotos também levam alguma vantagem. Um canhoto pode sacar com efeitos que desviam a bola para fora da quadra no lado do backhand de um destro, geralmente o golpe mais fraco. Além disso, o saque de um canhoto em um ângulo cruzado é menos intuitivo para os destros. Os canhotos favorecem naturalmente trocas de bola no lado direito do oponente, forçando-os a jogar em sua zona de menor conforto. No futebol, canhotos têm um pé dominante esquerdo, e zagueiros destros estão mais habituados a marcar jogadores que favorecem o lado direito. Um atacante canhoto pode surpreender defensores ao driblar ou chutar de ângulos incomuns. Em jogadas como cobranças de falta e escanteios, canhotos podem criar curvas na bola em direções opostas às dos destros, tornando a rota da bola imprevisível. Uma montanha-russa de sentimentos. Por esta, os canhotos não esperavam. Pesquisas indicam que os canhotos tendem a experimentar emoções de forma mais intensa e variada do que os destros. Essa característica está associada à maneira como o cérebro processa as emoções. Nos canhotos, o hemisfério direito, geralmente mais ativo, desempenha um papel crucial. Esse hemisfério é conhecido por ser o principal responsável pela interpretação de sentimentos, intuição e respostas emocionais, o que pode explicar algumas diferenças na sensibilidade emocional. Estudos apontam que os canhotos têm maior predisposição para vivenciar sentimentos negativos, como raiva, constrangimento e frustração. Essa sensibilidade emocional também os torna ligeiramente mais vulneráveis a transtornos, como o transtorno de estresse pós-traumático, após eventos difíceis. A maior atividade do lado direito do cérebro pode amplificar a forma como essas emoções são processadas, tornando-as mais intensas e duradouras. No entanto, essa propensão a sentir mais profundamente não é apenas um fardo. A maior sensibilidade emocional dos canhotos lhes confere uma habilidade aprimorada de compreender a emoção dos outros. Eles costumam ser mais empáticos e atentos às necessidades emocionais das pessoas ao seu redor, facilitando conexões interpessoais mais profundas. Isso faz dos canhotos amigos e confidentes excepcionais. Hostilizados no passado. No período que compreendeu a Idade Média, os canhotos enfrentaram preconceitos absurdos, pois a lateralidade esquerda era frequentemente associada a conceitos negativos, superstição e até mesmo ao sobrenatural. Isso resultou em um tratamento hostil e, em alguns casos, punições. Na cultura cristã medieval, a direita era considerada a mão de Deus e da virtude, enquanto a esquerda era associada ao demônio e ao pecado. Expressões como estar à direita de Deus simbolizavam o favor divino, enquanto a esquerda era vista como contrária e indigna. Satanás, em representações artísticas, era frequentemente mostrado como canhoto ou utilizando a mão esquerda. Uma curiosidade é que, até os dias de hoje, em muitos locais no interior do Brasil, ainda há pessoas que se referem a Satanás como o canhoto. A mão esquerda era chamada de sinistra, que vem do latim sinister, que significa esquerda, mas também ameaçador ou maligno. Pessoas canhotas eram vistas com desconfiança, sendo frequentemente associadas à bruxaria, má sorte ou pactos com o diabo. Mais inteligentes e criativos. Embora a intensidade emocional dos canhotos possa ser desafiadora em situações de estresse, ela também oferece vantagens significativas no que diz respeito à criatividade e à intuição. Muitas vezes, essa sensibilidade aumenta a capacidade de se expressar artisticamente ou de resolver problemas de maneira inovadora, transformando suas emoções em fontes de inspiração. Há, inclusive, uma teoria contraditória, diga-se de passagem, que diz que as pessoas canhotas são mais inteligentes e ou mais criativas que pessoas destras. Isso não é e não pode ser confirmado, mas, regra geral, a grande maioria dos canhotos
devido à tendência em usar o lado direito do cérebro, têm grande facilidade em desenvolver certos tipos de trabalho. Por isso, dão-se muito bem nas áreas da publicidade, marketing, música, artes plásticas, literatura e outros. Canhotos frequentemente se tornam ambidestros. Isso é uma verdade incontestável. Contudo, as habilidades dos lados nem sempre são as mesmas. O fato é que viver em um mundo destro não é fácil para nossos amigos canhotos. Na escola, você fica do lado errado da mesa. Cadernos espirais incomodam. E até as maçanetas parecem ter preferências. Tarefas como jogar golfe ou usar utensílios de cozinha também são mais suaves quando feitas com a mão direita. Então, os canhotos rapidamente aprendem a se adaptar. Curiosamente, estudos mostram que canhotos convertidos, aqueles que se forçam a usar a mão direita, muitas vezes se tornam tão proficientes com essa mão quanto os destros inatos. Mas a maioria ainda usa a mão esquerda para outras tarefas, já que a configuração original do cérebro, orientada para a mão esquerda, persiste durante toda a vida. Canhotismo e psicose têm alguma relação? Ao longo da história, os canhotos sempre foram observados com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Em tempos antigos, existia uma crença de que as pessoas canhotas possuíam uma natureza maléfica, uma ideia que hoje soa absurda e até cômica. No entanto, o estigma em torno dos canhotos persistiu de maneiras surpreendentes. Em 2013, Jaden Webb, um pesquisador da Universidade de Yale, conduziu um estudo que trouxe uma descoberta surpreendente. Webb encontrou uma ligação significativa entre ser canhoto e a psicose. De acordo com seus dados, aproximadamente 40% dos pacientes diagnosticados com doenças psicóticas, como a esquizofrenia, eram canhotos. Este número é consideravelmente mais alto que os 10% de canhotos encontrados na população em geral. A descoberta de Webb sugere que ser canhoto pode estar associado a um marcador biológico, indicando um risco maior de desenvolver psicose. Isso lança uma nova luz sobre a antiga suspeita em relação aos canhotos, mas dessa vez com base científica. Apesar das novas descobertas, é importante lembrar que ser canhoto não deve ser visto como uma predisposição inevitável para a doença. A pesquisa de Webb abre portas para uma melhor compreensão dos fatores biológicos que podem contribuir para a psicose, mas também reforça a necessidade de se desvincular os estigmas históricos das realidades científicas. Se você é canhoto, gostou de saber um pouco mais sobre o que a ciência sabe sobre você? Eu tenho uma novidade. Eu inventei uma latinha fácil de abrir. Olha aqui. Gostou? Até a próxima!